Bom, pessoal, boa tarde. Eu tive um problema de gravação no Google Meet, então eu estou regravando essa aula sobre energia mecânica. Esse assunto é no volume 3, finalizando o nosso capítulo 5, página 19. Então estou regravando para vocês não ficarem sem o conteúdo no YouTube. Bom, energia mecânica. Ainda nesse capítulo, citamos o exemplo de uma pessoa saltando de bungee jump. Quando a corda começa a frear a queda, a pessoa está em movimento, encontra-se em certa posição em relação ao solo e também o cabo que a prende encontra-se deformado. Esse é um exemplo no qual podemos observar a presença das energias cinética, potencial gravitacional e potencial elástico ao mesmo tempo. Cinética, relacionada ao movimento de queda. Potencial gravitacional, relacionada à força-peso dele durante a queda. E potencial elástica, relacionada à deformação da corda durante essa queda. As energias cinéticas e potencial dependem de fatores diferentes. Enquanto a energia cinética está associada à velocidade de um corpo, a potencial está associada à posição que ele ocupa em relação a certo nível de referência. Então, a corda utilizada no bungee jump tem um grande coeficiente de deformação que interfere na conversão da energia cinética em energia potencial. Nesse exato momento da fotografia, quais são as duas energias que ele possui? Cinética, devido ao movimento de queda, e como a corda não está deformada, ela não está esticada, ele tem neste caso energia potencial gravitacional. Ele só vai adquirir a potencial elástica a partir do momento que essa corda começa a deformar. Bom, a soma das energias cinética e potencial de um corpo é denominada energia mecânica e pode ser calculada da seguinte forma. A energia mecânica é o somatório da energia cinética com a energia potencial. No caso, dependendo da situação, essa potencial pode ser gravitacional e ou elástica. Tá? A energia mecânica é uma grandeza escalar, ela fica definida pela soma da energia cinética e da energia potencial de um sistema mecânico. Ela é representada por E maiúsculo M, índice M, e é medida em joule ou quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado, no sistema internacional. A ilustração apresenta uma criança em um balanço em 3 pontos de sua trajetória. Considere o ponto mais alto da trajetória como o ponto no qual a energia potencial gravitacional, o ponto mais baixo da trajetória, como o ponto no qual a energia potencial gravitacional é nula. Na posição mais alta, a energia mecânica é unicamente potencial gravitacional. Na posição mais baixa, a energia mecânica é unicamente cinética. Entre as duas posições, o corpo da criança tem ambos os tipos de energia. Então, na figura, neste ponto aqui, o ponto de altura máxima, a energia mecânica é totalmente potencial gravitacional. No ponto de referência ao solo, no solo, essa energia potencial gravitacional transforma-se integralmente em energia cinética. Num ponto intermediário, ela tem as duas energias somadas. A potencial gravitacional e a cinética. Por quê? A potencial gravitacional vai diminuindo devido à diminuição da altura e ela vai ganhando em velocidade, a energia cinética vai aumentando. Mas o que faz com que a energia mecânica do corpo da criança alterne entre a cinética e a energia potencial gravitacional? Nessa situação, o responsável por transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética e vice-versa é o trabalho da força-peso. Vamos analisar o sistema em etapas. Então, em um balanço, uma criança apresenta energia cinética e potencial gravitacional alternadamente. A etapa 1 é a conversão da energia potencial gravitacional em cinética. No deslocamento da posição mais alta para a posição mais baixa, observamos a realização de um trabalho positivo da força-peso, uma vez que o deslocamento tem uma componente para baixo e a força-peso também está orientada para baixo. O que eu tenho que analisar é o seguinte: neste ponto de altura máxima ela está na posição inicial, nesse ponto de referência do solo ela está
na altura final. O deslocamento, para sair desse ponto de altura inicial e chegar nesse ponto de altura final, o deslocamento é vertical para baixo. Por isso que o trabalho é motor, tá? Logo, de acordo com o teorema trabalho-energia cinética, o trabalho da força-peso é responsável por aumentar a energia cinética do sistema, conforme a expressão. O trabalho dessa força-peso, ela é responsável pela variação positiva da energia cinética do corpo. Por outro lado, a realização de um trabalho positivo da força-peso implica uma redução da energia potencial gravitacional. Por que essa energia potencial gravitacional diminui? Porque essa altura está diminuindo em relação ao plano de referência. Então, o trabalho dessa força-peso implica numa diminuição da energia potencial gravitacional desse corpo, ou seja, o trabalho da força-peso é a variação negativa da energia potencial do corpo. Dessas duas relações, temos então que, para esse sistema, o aumento da energia cinética e, portanto, o aumento da velocidade da criança é acompanhado de uma redução da energia potencial e, portanto, na redução da altura relativa ao solo. Então, nós temos que a variação positiva da energia cinética causa uma variação negativa na energia potencial gravitacional. Neste caso, a energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética em virtude da realização do trabalho da força-peso. Uma vez que a força de tração, que é a força que eu tenho na corrente do balanço aqui, é perpendicular ao deslocamento do balanço em todos os pontos da trajetória, nesse movimento de pêndulo aqui do balanço, o trabalho da força de tração é nulo. Então, eu só vou relacionar o trabalho da força-peso neste movimento, que causa variação positiva da velocidade, ou seja, variação positiva da energia cinética, aumento da energia cinética, diminuição da energia potencial gravitacional. Então, uma transforma em outra. Etapa 2 é o processo inverso. É a conversão da energia cinética em energia potencial gravitacional. No deslocamento agora da posição mais baixa, que no caso aqui é completar a trajetória de movimento oscilatório desse balanço. Então, no deslocamento da posição mais baixa para a posição mais alta, o trabalho da força-peso é negativo. Por quê? A força-peso é radial, ela é vertical e para baixo, e o deslocamento tem uma componente para cima em relação a essa força-peso que está orientada para baixo. Nessa situação, então, observamos a redução da energia cinética do sistema, uma vez que sua variação é negativa, conforme a expressão. Então, o trabalho da força-peso agora, que tem direção contrária do deslocamento, é um trabalho negativo. Isso causa uma redução na velocidade, ou seja, uma variação negativa da energia cinética. No entanto, em virtude da realização desse trabalho negativo, que está com sentido contrário ao deslocamento, observamos um aumento da energia potencial gravitacional devido ao aumento da altura em relação ao plano de referência. Então a expressão fica que esse trabalho negativo da força-peso, que é negativo, é a variação positiva da energia potencial gravitacional nesse caso. Dessas relações, podemos concluir que para esse sistema, a redução da energia cinética e, portanto, redução da velocidade da criança é acompanhado de um aumento da energia potencial gravitacional e, portanto, aumento da altura relativa ao solo. Então, a variação negativa da energia cinética provoca uma variação positiva na energia potencial gravitacional desse sistema. A energia cinética é transformada em energia potencial gravitacional em virtude da realização do trabalho da força-peso. Agora é um trabalho negativo, devido ao deslocamento ser contrário da aplicação da força-peso. Com isso, a gente encerra o nosso capítulo 5, resolvendo as atividades de energia mecânica, que se encontram na página 21 a 23. Então vamos lá. A energia mecânica é definida pela adição aritmética entre a energia cinética e a energia potencial de um corpo ou sistema. Ela está presente em diversas situações do cotidiano,
considerando o referencial adotado como sendo a Terra, ou seja, na Terra eu tenho altura igual a zero, no solo, né? Plano de referência, relacione as imagens com os tipos de energia ou tipo de energia mecânicas ou mecânica presente nos sistemas. Então, ó, pessoa pedalando no nível de referência, que no caso é o solo, a Terra. Neste caso, como ela só executa um movimento variando sua velocidade, ela possui energia cinética. No caso de pessoas saltando em uma cama elástica, o nível de referência é a Terra. Essa cama elástica está a uma altura em relação a esse nível de referência, então ela tem energia potencial gravitacional. A cama elástica deforma, provocando velocidade nas pessoas, ou seja, essa deformação está associada à energia potencial elástica e essa velocidade está relacionada à energia cinética. Letra C, um carrinho de montanha-russa em movimento. Neste caso, o que eu tenho? Eu tenho um deslocamento desse carrinho em relação à trajetória realizada por ele na montanha-russa. Esse deslocamento ele é causado pela variação da velocidade, então ele tem energia cinética. E neste ponto da montanha-russa, ele se encontra a uma altura diferente em relação ao plano da Terra, ou seja, eu tenho uma altura em relação ao referencial que é a superfície da Terra. Essa altura faz com que esse carrinho acumule energia na forma de potencial gravitacional. Então ele tem cinética e potencial gravitacional. Beleza? 2. A ilustração a seguir representa parte do trilho de um carrinho de montanha-russa. No ponto A, o carrinho parte do repouso. Nos pontos B e D não existe variação da altura em relação ao solo. O solo é o plano de referência. Olha lá, considerando o solo como referencial zero, indica o tipo de energia mecânica. Que tipo de energia mecânica está presente em cada um dos 4 pontos destacados? Então, como no ponto A ele parte do repouso a uma determinada altura do plano de referência que é o solo, a energia mecânica acumulada em A é do tipo potencial gravitacional. No ponto B, como ele se encontra no plano de referência do solo, essa altura é zero, então essa potencial gravitacional zerou. Mas, para ele chegar em B, houve transformação de energia potencial gravitacional e energia cinética. Como ele está no nível de referência do solo, toda a potencial gravitacional que ele tinha transformou-se em energia cinética em B. Então, em B, a energia mecânica é a energia cinética. Em C, ele se encontra a uma altura do plano de referência diferente do ponto A, uma altura menor do plano de referência em relação ao ponto A. Então, em C, ele passa com determinada velocidade a uma certa altura do solo, ou seja, a energia mecânica em C é a cinética e a potencial gravitacional. E no ponto D, eu tenho a mesma situação de B. Como o ponto B se encontra no nível de referência, que é o solo, esse corpo vai possuir energia na forma de energia cinética. Tá? A energia mecânica dele em D é na forma de energia cinética. Se o sistema for conservativo, toda a energia que ele tem em A vai se conservar em B, em C e em D. 3. Atualmente os TEMs são desenvolvidos para absorver a maior parte do impacto e reduzir os efeitos sobre o corpo. Mas nem sempre foi assim. O desenvolvimento de soldados apropriados para cada tipo de atividade passou por diversas etapas. Uma das histórias mais curiosas nesse desenvolvimento ocorreu por volta de 1971, quando Bill Bowerman inovou utilizando borracha líquida moldada em uma máquina de waffle. Segundo dados do Inmetro, calçados confortáveis são aqueles que absorvem mais de 50% da energia dos impactos. Considere um calçado de alta performance que absorve 80% da energia mecânica de uma pessoa correndo.
Caso a energia mecânica durante a corrida seja de 1.500 joules, qual o impacto transferido para o corpo? Então, pessoal, se 80% da energia mecânica for absorvida, temos que a energia do impacto do corpo será de apenas 20%. Então, essa energia de impacto do corpo é 20% da energia mecânica provocada pela corrida. Ou seja, é 20 sobre 100 dessa energia mecânica. É 20 sobre 100 vezes 1.500, que eu tenho uma energia absorvida pelo corpo de 300 joules. Exercício 4. Uma criança de 30 kg desce um escorregador de 1,6 metro partindo do repouso. Quando ela está na metade do escorregador, sua velocidade é de 3 metros por segundo. Determine o valor da energia mecânica no alto do escorregador. Bom, como ela parte do repouso no alto do escorregador, a energia mecânica que ela possui é da forma de potencial gravitacional. Então, no alto do escorregador existe apenas energia potencial gravitacional, que é dada pelo produto da massa da criança, pela aceleração da gravidade, pela altura que ela se encontra. Então é 30 vezes 10 vezes 1,6. Ela tem 480 joules de energia mecânica no alto desse escorregador. E na metade do escorregador, o que vai acontecer? Parte dessa energia potencial gravitacional transformou-se em energia cinética. Então a energia mecânica na metade do escorregador é a soma dessa energia potencial, nessa metade, com a energia cinética associada a essa velocidade de 3 metros por segundo. Então, na metade do escorregador é a energia potencial gravitacional e energia cinética, ou seja, a energia mecânica é a soma das duas. É mgh sobre 2, por que sobre 2 aqui? Porque relaciona a metade do escorregador, a metade da altura, e mv quadrado sobre 2 é a expressão que determina a energia cinética de um corpo. Trocando os valores, 30 vezes 10 vezes 1,6 dividido por 2 para representar essa metade da altura, 30 vezes 3 ao quadrado, que é a velocidade da criança, dividido por 2. Então aqui eu vou ter 240, nesse resultado aqui eu tenho 135. Nós temos uma energia mecânica na metade do escorregador de 375 joules. A diminuição da energia mecânica durante o movimento dessa menina diminui essa representação menor dessa energia mecânica, indica que houve perda de energia por atrito. Ou seja, parte da energia que essa menina tinha acumulada no alto desse escorregador foi dissipada para o meio na forma de energia térmica, tá? Porque o contato da menina com a superfície do escorregador gera atrito e esse atrito gera calor, liberado para o ambiente, dissipado para o ambiente. Exercício 5. Os saltos de bungee jump compõem um esporte radical no qual a pessoa salta de lugares altos, presa por uma corda elástica. Considere que uma pessoa de massa igual a 80 kg realiza um salto de bungee jump. Ao atingir a altura de 20 metros do solo, a corda chega à deformação máxima de 10 metros. Sabendo que a constante elástica da corda é de 35 Nm por metro, qual a energia mecânica em relação ao solo no ponto mais baixo da queda? Qual que é o ponto mais baixo dessa queda? É o ponto que se encontra a 20 metros de altura em relação ao solo, provocando uma deformação máxima de 10 metros na corda, zerando a velocidade dessa pessoa. Beleza? Porque eu só vou... na deformação máxima, toda a energia acumulada na corda, ela foi acumulada para zerar a velocidade do corpo. Ela foi transformada em potencial elástica devido à diminuição de velocidade desse corpo durante a queda, tá? Então, como a energia cinética no ponto mais baixo da queda é nula devido a essa deformação,
temos apenas energia potencial gravitacional e energia elástica. Então, neste caso, a energia mecânica ela é a soma das energias potenciais envolvidas no sistema, que é a potencial gravitacional porque o corpo se encontra a 20 metros do solo, e a potencial elástica porque a corda deformou 10 metros. Então é mgh mais k Δx quadrado sobre 2. Trocando valores, a massa é 80, a aceleração da gravidade é 10, a altura do plano de referência é 20. O nosso K, que é a constante elástica da mola, é 35. A deformação sofrida pela mola é de 10 metros. Na mola não, na corda, né? Dividido por 2, que é a expressão que determina a energia potencial elástica. Então, nesse primeiro membro aqui, eu tenho 16 mil joules. Nesse segundo membro eu vou ter 3.500 em cima, dividido por 2, 1.750. Eu tenho uma energia mecânica nesse sistema de 17.750 joules. E finalizando, pessoal, exercício 6, ele diz o seguinte: as escadarias de Santa Teresa são um dos vários pontos turísticos do Rio de Janeiro. Os 215 degraus foram decorados com azulejos coloridos por José Cilaron e compõem uma bela obra ao ar livre que atrai diversos turistas para a região. Considere que um turista de massa igual a 60 kg sobe as escadarias com velocidade constante de 1 metro por segundo e que cada degrau tenha 15 centímetros de altura. Qual é a energia mecânica da pessoa ao atingir o 10º degrau? Bom, ela está subindo com uma determinada velocidade. Então, se ela está subindo, ela tem energia potencial gravitacional. Se ela está subindo com determinada velocidade, ela tem energia cinética. Qual que é a altura que ela sobe? A altura que ela sobe está relacionada ao plano vertical, é o deslocamento vertical dela, que está relacionado aos 10 degraus que ela subiu, sendo que cada um desses degraus tem 15 centímetros, ou seja, se eu multiplicar 0,15, que é a altura de cada degrau em metro, por 10, ela subiu 1,5 metros, com velocidade de 1 metro por segundo. Então a energia mecânica acumulada é a soma da cinética com a potencial gravitacional. A cinética é mv² dividido por 2, a potencial gravitacional é mgh. Como a massa da pessoa é de 60 kg, ela está realizando trabalho em seu corpo, nesse corpo de massa 60 kg. Então é 60 vezes 1² dividido por 2, a expressão que determina a energia cinética. 60 vezes 10 vezes 1,5 são os valores que determinam a expressão da energia potencial gravitacional. Então eu vou ter 30 mais 900, 930 joules. Então é isso, pessoal. Eu repus esse conteúdo, só lembrando que nós temos mais essas atividades aí, né, do 22 ao 27, na seção Hora do Estudo, página 29. Na quarta-feira eu reforço essas atividades que devem ser entregues no dia 11, que é na próxima sexta-feira. Mais um forte abraço a todos, bom feriado, e até semana que vem.